Bom dia, ouvintes das nossas redes Facebook, YouTube, nas nossas redes parceiras que retransmitem nosso Rondônia Espírita de todo domingo. Aqui estamos mais uma vez para a continuidade do nosso trabalho de divulgação da doutrina espírita, no esforço de esclarecimento de nossas consciências, de consolo aos nossos corações. Hoje temos a presença da nossa amiga de longa data, Márcia Regina Pini, lutadora conosco aí, desbravando Rondônia, Porto Velho de muito tempo. Bom dia, Márcia. Bom dia, Hércules. Seja bem-vindo. E Obrigada. aí, na continuidade, a nossa amiga Naira, fazendo a nossa, como diz o Pedro na semana passada, a nossa interpretação para Libras, e não a nossa tradução para Libras, né? Seja como for, obrigado, Naira, seja bem-vinda mais uma vez. O tema de hoje, que a nossa amiga Márcia vem nos trazer, é a caridade como a entendia Jesus. A caridade, esse tema que sempre nos interessa, sempre nos convida a novas reflexões diante dos contextos que vão mudando em nossas vidas. E para iniciar os nossos trabalhos, Márcia, eu vou escolher uma lição aqui. Eu adoro escolher lição ao acaso, a não ser que seja necessário marcá-la antes, porque acredito muito na mediunidade, acho que tudo se encaixa. Sim. Lição 83 de O Pão Nosso, Chico Xavier, né? Emmanuel para o Chico, conforme o amor. Nossa! Como eu digo, eu confio muito na mediunidade. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa de tua comida aquele por quem o Cristo morreu. Isso está em Paulo, Romanos 14, 15. Emmanuel nos explica o versículo da seguinte maneira: preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos, e os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse concerto de incompreensão. Ainda hoje, os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando sentimentos. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora, não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Há sacerdotes que só se sentem missionários celebrando os ofícios que lhes competem e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante, senão em horas domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. O discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória. Constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas, mas seria também ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem a si mesmo, dentro da ideia augusta de Deus. Quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise, e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Pois é. Com essa introdução dos nossos trabalhos, vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, na conexão, em sintonia com os nossos amigos da espiritualidade, que com certeza nos acompanham nesta manhã de estudo e de aprendizado.
Jesus, amado mestre, amado amigo, amigos do plano espiritual, que nos acompanham nesse esforço, Pai de amor e de bondade, agradecemos imensamente aqui estarmos, esta manhã de domingo, aproveitando essa oportunidade que nos é concedida para aprendermos juntos, seguirmos juntos e, em torno do tema de hoje, avançarmos um pouco mais na compreensão do amor, segundo entendia o nosso mestre amado Jesus. Fica conosco hoje e sempre, Pai, que assim seja. Minha amiga Márcia Pini, a palavra é sua, a oportunidade é nossa. Sigamos. Obrigada, Hércules. Então vamos lá. Minhas irmãs, meus irmãos, bom dia. Estamos aqui nesse domingo abençoado, lembrando que hoje é o dia 17 de abril e que amanhã o Livro dos Espíritos completa 165 anos de lançamento. Então, um dia especial. Já vamos, desde hoje, enchendo o nosso coração de gratidão a Allan Kardec, aos espíritos nobres que permitiram para nós hoje esse tesouro que ainda não conseguimos avaliar. A caridade como a entendia Jesus. Há mais de 3 décadas, um sociólogo no estado do Rio de Janeiro fez uma pesquisa em várias religiões para identificar qual era, naquela religião, o que a personalizava, o que a qualificava. Então, ele procurou inúmeras correntes religiosas, cristãs, não cristãs, e com relação à doutrina espírita, ele chegou à seguinte conclusão: que os espíritas estão de tal forma envolvidos com a caridade que precisam dela para se salvar, considerando que a doutrina espírita está edificada no fundamento: fora da caridade não há salvação. E é isso mesmo que nós, espíritas, viemos aprendendo. E então temos nos movimentado, quanto possível, na direção de cumprir essa orientação de mais alto, a prática da caridade. Porque, evidentemente, todos nós desejamos nos salvar. A salvação é uma palavra cuja raiz dela é a mesma da palavra saúde, é vida, alegria. Então, fora da caridade não há saúde, não existe vida, não existe alegria nas suas plenitudes, assim consideradas. Então, nós temos tentado, lógico, viver, ser felizes. E por isso, buscamos praticar a caridade. Que é a caridade, afinal de contas? Porque cada um de nós tem uma própria visão do que seria realizar a caridade. Então, começamos a trabalhar na realização da fraternidade, que é a distribuição de benefícios, que podemos, em outras palavras, chamar de esmolas. São as coisas que damos com esse objetivo, nos encontrarmos a nós mesmos,
nos salvarmos, cumprir esse fundamento da doutrina espírita. Mas será que seria isso caridade? Em a questão 888 do Livro dos Espíritos, São Vicente de Paulo faz uma severa advertência para todos nós. Ele diz que uma sociedade que se baseie na lei de Deus e da justiça, deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele, para o fraco, humilhação. Deve assegurar, a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. São Vicente de Paulo. Então, quando nós debruçamos sobre essa advertência da questão 888, nós podemos fazer uma análise que os nossos atos de fraternidade, de misericórdia, eles estão numa dimensão que é a dimensão do dever, da lei de justiça, porque ele diz: uma sociedade que se baseie na lei de Deus e da justiça deve prover a vida do fraco e daqueles que não podem trabalhar. Então, nós pensamos, o que é que temos feito até hoje quando cumprimos essa orientação? Temos feito caridade? Mas São Vicente coloca isso como um dever. O dever está lá no Evangelho, uma bela página. É o mais belo laurel da razão. Portanto, o dever ele está sediado numa dimensão racional, numa dimensão da mente, onde nós fazemos conexões, onde nós fazemos análises e podemos, então, identificar quem é o fraco, quem são aqueles que não podem trabalhar. E precisamos atendê-los, prover a vida do fraco. E assegurar a existência daqueles que estão sem condições de trabalhar. Quem são essas pessoas? Então, os fracos são aqueles que Jesus os chamou dos seus filhos bem-amados, que ele chama os filhos do Calvário num diálogo com Pedro, quando ele abandonava a tarefa. Então, os fracos são todos os oprimidos pelos poderes constituídos. Os fracos são as pessoas que estão doentes do corpo. Os idosos, as crianças, os adolescentes, são as mulheres em situações especiais, situação de violência doméstica, em situação de gestação. Enfim, são aquelas pessoas cuja constituição orgânica as colocam frágeis. Os que não podem trabalhar também são essas pessoas idosas que já entregaram a sua vida para a sociedade e que hoje não tem mais condição de prover a própria subsistência. Vicente de Paulo fala isso em 1857. Com a Revolução
industrial, processo de urbanização que aconteceu, uma outra categoria de pessoas que não que se enquadram nessa advertência de Vicente de Paulo, entre os fracos, estão os trabalhadores pobres, os trabalhadores miseráveis. São aquelas pessoas que trabalham, elas podem trabalhar, elas estão saudáveis, não são idosas, não são crianças, não são adolescentes. Mas elas não conseguem, com o fruto do seu trabalho, prover a própria subsistência. Então, são os trabalhadores pobres. Uma outra categoria que vem somar a essas outras que nós já falamos. Os sofredores são também esses filhos do Calvário. Quem são os sofredores? Jesus diz, os sofredores são os bem-amados meus, os doentes, os sofredores. Ele faz uma diferença entre doente e entre sofredor. Doente é o doente do corpo. O sofredor é o doente da alma. É aquela pessoa, aquele ser que foi alcançado pela lei de causa e efeito e que está vivendo um karma de solidão. Esse é o verdadeiro sofredor. Muitas vezes olhamos para uma pessoa num estado de saúde, num estado de deficiência, que os coloca frágeis, e tendemos a considerá-los sofredores. Não necessariamente, muitos deles são muito felizes. E muitas pessoas aparentemente saudáveis do corpo estão profundamente adoecidas da alma, vivendo uma desconexão consigo mesma, uma desconexão com a Mãe Terra, com a Mãe Gaia. Eles se perderam a si mesmos. Então, eles não conseguem se localizar mais, nem no tempo e nem no espaço. Estão solitários onde quer que se encontrem. Então, é a verdadeira expiação, são as depressões de grave curso. As pessoas que, mesmo no sol, estão sempre sombrias, então são sofredores. São esses os filhos do Calvário que a nós nos compete atender como um dever. Porque a razão assim nos diz. E o dever é esse estado de consciência lúcida de o que precisa ser feito e que eu posso fazer. É esse nível de consciência que já superou a consciência de sono e a consciência de culpa. É um nível de consciência mais desperto e que está, então, em perfeita sintonia com a nossa razão. Mas a caridade, que é a caridade? Porque quando vamos olhar, então, os nossos atos de fraternidade, os nossos atos de misericórdia, eles estão todos inseridos nesse nível de cumprimento dos nossos deveres. Portanto, dentro da lei de justiça. Então, nós vemos que a lei de Deus, ela está resumida em uma lei que os espíritos dizem, né? Nós temos as leis morais, todas elas, as 10 leis morais, e ao final eles nos trazem a lei de justiça, amor e caridade. E nos dizem que essa lei resume todas as outras. Portanto, é sobre ela que temos que nos debruçar. Se cumprindo os nossos deveres, nós estamos fazendo justiça, então nós ainda estamos iniciando esse processo de entendimento
e de realização da lei de Deus. Não é? Porque a justiça, os rudimentos das noções de justiça, nós tivemos na personalidade de Moisés. Moisés vem nos trazer esse ensinamento ainda muito rudimentar. Não cobiceis nada que seja do outro, nem a sua serva, nem o seu servo, nem o seu boi, nem o seu asno, nem a sua casa, nada que lhe pertença. Então, isso já é uma orientação no sentido de consolidarmos em nós uma virtude, a virtude de dar a cada um o que é seu. Então, isso é uma das inúmeras definições de justiça, a virtude de dar a cada um o que é seu. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viveres longo tempo sobre a terra. Então, esse honrar, ele tem um significado de cuidados, assim como os espíritos também nos chamam a atenção para o dever que temos para com os nossos pais. É um dever que extrapola aquela relação de atender às necessidades dos fracos, dos que não podem trabalhar. Quando se trata dos nossos pais, esse dever ele é muito mais abrangente, porque ele significa que temos uma dívida para com os nossos pais, que nos proporcionaram a vida, e essa dívida, ela é impagável. Então, honrá-los, ter para com eles todos os cuidados, isso é justiça. É devolver minimamente aquilo que nos foi dado. Está longe ainda de ser a caridade. Que é a caridade, não é? Então, justiça, amor e caridade. Moisés nos traz os rudimentos do entendimento do que seria justiça e, portanto, de deveres. Amar ao próximo como a si mesmo. Dever. Porque nós, então, nos pegamos a nós mesmos como parâmetro e temos aí um balizador de o que necessitamos para podermos atender ao próximo, atender ao outro. Mas Jesus, ele disse, quando esteve conosco, que ele não vinha destruir a lei, que ele vinha cumprir a lei. E que, portanto, o mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, que está na lei antiga, que está no relierismo, que está inserida em todos os escritos da antiguidade, ele, quando se despede de nós, ele diz algo que nos marcaria, e ele diz que ele trazia para nós um novo mandamento, o de nos amarmos uns aos outros, como ele nos havia amado. Então, ele está falando de um amor transcendente, o amor que transcende a nossa própria personalidade. É um amor que vai além da garantia dos direitos do outro, direito à vida, direito à sobrevivência, direito à subsistência. Ele vai além. Esse amor de Jesus é aquele amor que abre mão dos próprios direitos. Então, é mais do que amar ao próximo como a si mesmo. É amar ao próximo acima das próprias necessidades. É o entendimento
de palavras que nós aprofundaremos no mundo de regeneração. Devotamento e abnegação. Negar-se a si mesmo. Os Espíritos dizem que a forma mais eficiente, menos custosa, de vencermos a preponderância da natureza corpórea sobre o espírito é a prática da abnegação. Negarmos a nós mesmos, deixarmos de ser o parâmetro e transcendermos a isso. É isso que Jesus vem falar. Por isso que Jesus personifica o amor. Então, justiça, Moisés. 1.200 a 1.400 anos antes de Jesus. Ficamos avaliando esse conceito, trabalhando esse conceito, compreendendo fundamentos rudimentares de família, nos colocando de forma mais comunitária para que Jesus pudesse vir e ao final falar dessa transcendência, de nos amarmos como Ele nos amou, a ponto de dar a sua vida por nós. Hoje comemoramos, nos lembramos dessa renúncia de Jesus, desse ofício sagrado do nosso Mestre, o sacro ofício, o sacrifício de Jesus, que nós estamos muito distantes de compreendermos em profundidade a lição que Ele nos trouxe. Mas hoje é a Páscoa e nós lembramos desse Mestre, desse amigo incondicional das nossas almas, que transcendeu a tudo que nós podemos imaginar. Nós pensamos que a maior dor de Jesus teria sido a morte na cruz, porque nós ainda olhamos para o sofrimento do nosso ponto de vista. Mas com certeza, não foi esse a grande dor de Jesus, não é? As lágrimas que ele verteu, muito provavelmente, eram devidas ao atraso na implantação do reino na terra. Porque Jesus veio para implantar o reino e não foi possível. Porque aqueles que o antecederam, aqueles capelinos que vieram com uma tarefa específica de preparar os povos, alguns deles enveredaram pelo caminho do orgulho, pelo caminho do egoísmo e cristalizaram na terra comportamentos que os fizeram como seres em degredo para a nossa terra. Então Jesus, ao chegar, ao colocar o festim, ao convidar os servos, ao convidar os amigos para aquele banquete divino, a grande maioria recusa o convite e a obra atrasa. A obra atrasa. Essa que é a verdade. Então, provavelmente, a dor do nosso mestre deva ser aquela de pensar que a lei de causa e efeito desceria sobre as suas ovelhas, a ponto de que ele pede ao Pai que nos perdoasse, que afinal de contas não sabíamos o que estávamos fazendo. Ele vive na cruz a maior experiência de humilhação possível, que é o perdão espontâneo. Aquele perdão que não foi solicitado, que não foi pedido.
perdão por antecipação. Perdoai-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Essa talvez a dor de Maria. Porque quando lembramos da cruz, quando vemos as imagens retratadas pelos renascentistas desse momento, há uma mulher que está sempre ereta. Ela está com um olhar de grande compaixão. Não é a mulher desesperada como Madalena. Maria de Nazaré não está desesperada. Ela vive o maior valor de atitude, que é a altivez. Ela se torna altiva e aceita aquela realidade, porém com um olhar de extrema compaixão, de extrema misericórdia para com todos aqueles que, podendo ter feito diferente, escolheram a crueldade. Então esse é o Jesus do amor, essa transcendência. Maria de Nazaré, a transcendência, o amor que vai além, que é a caridade. A lei é de justiça, amor é caridade. Então Allan Kardec, ele percebe, o bom senso encarnado, que a caridade não era o mero cumprimento de deveres. Que a caridade era um nível de consciência que superava a consciência do cumprimento daquilo que precisa ser feito e que podemos fazer. Então Allan Kardec pergunta aos espíritos, em a questão 886 do Livro dos Espíritos, qual é o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, porque ele queria o entendimento de Jesus. E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, a caridade, ela não é as coisas que distribuímos, não são os atos de misericórdia, não são as realizações fraternas. A caridade é muito mais do que isso. Essas três palavras, esses três conceitos são balizadores para quando estivermos cumprindo os nossos deveres, que nos balizemos nesse entendimento que é benevolência, benevolere, a vontade do bem, desejar o bem, querer o bem para todos, indistintamente. Vontade. A vontade é outra palavra que nos textos sagrados nós precisamos compreender o seu sentido transpessoal, o seu sentido transcendente, que é a vontade. Onde que a vontade se localiza? Como desenvolver a vontade? Então, a vontade, ela possui um núcleo central ao qual ela se subordina. É um centro de interesses. A vontade, ela só se submete ao interesse, ela não se submete à lógica, ela não se submete à razão. Então, não adianta dizer para uma pessoa: você deve fazer isso, por isso. Então, análises. As razões pelas quais devemos fazer algo
não são suficientes para que façamos aquele algo. Para que venhamos a fazer alguma coisa, precisamos ter interesse. A vontade só se submete ao interesse. Então, para que a nossa vontade se direcione para o bem de todos, temos que ter um centro de interesse no bem de todos. Nos interessarmos pelo bem de todos os nossos irmãos em humanidade. Por essa razão que Jesus, sempre que nos convocava à aquisição de alguma virtude, ele nos dava uma razão para isso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, para quê? É uma razão pela qual. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, há sempre, Jesus coloca algo que movimenta o nosso interesse. Então, benevolere, desejar o bem para todos, para que possamos alcançar esse patamar. Precisamos trabalhar o nosso interesse. Enquanto nós estivermos focados nos nossos interesses pessoais, nos interesses materiais, não conseguiremos realizar o bem para todos. Provavelmente nem mesmo consigamos realizar o bem para alguém que não seja nós mesmos. Então, núcleo da vontade. A vontade é o núcleo do centro de interesses. Formar um centro de interesses direcionado para o bem é o primeiro caminho que precisamos seguir para que a nossa vontade se fortaleça e possa, então, nos movimentar nessa realização. A vontade, ela é o núcleo central do interesse e ela tem um núcleo. O núcleo da vontade é a fé. Se não existisse a fé como núcleo da vontade, nós estaríamos desorientados e perdidos. Mas Deus nos outorgou por sua graça e sua misericórdia a fé. Então, a fé em germe é algo que o Criador nos deu como uma bússola, mas que está ali ancorada como um núcleo duro da nossa vontade, nos permitindo de alguma maneira enxergar um pouco além, porque a fé é essa capacidade de ver o futuro. Então, a fé e os interesses, benevolência para com todos. Porque então nos fará feliz todos aqueles que consigam alguma coisa, ainda que nós não venhamos a conseguir. Muitas vezes ficamos felizes quando uma pessoa galga um posto de relevância. Mas isso não é muito comum. Normalmente nós nos solidarizamos com aqueles que estão em sofrimento, com aqueles que têm menos do que nós, não é? Se o nosso filho passou no vestibular que nós tanto desejávamos, então nós nos felicitamos quando o filho da cozinheira, o filho do jardineiro também passou. Mas se o nosso filho não passou, e o filho da cozinheira que nem estudou numa escola tão boa, consegue, é provável que uma ponta de dor nos atinja o coração e nós venhamos a
até mesmo a dizer, mas, puxa vida, como que isso aconteceu, não é? Porque nós temos essa tendência de nos alegrarmos com as conquistas, desde que nós tenhamos um pouco mais do que aquilo que o outro conquistou. Isso é uma realidade. Então, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros. In significa dentro, dulgência, dulcere, doce. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, há um texto sobre a indulgência, no capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos, e ele diz que a indulgência é um sentimento doce e fraternal. Então, indulgência é essa doçura, afabilidade, doçura, comportamentos que, ao serem repetidos, nos levam a alcançar um estado de doçura e um estado de afabilidade. Nós podemos conquistar virtudes a partir da repetição de comportamentos. Então, ser doce para com as imperfeições dos outros não significa ser cego para com as imperfeições, porque as imperfeições, elas estão ali, elas são visíveis. Nós somos seres racionais, nós enxergamos que aquilo não é adequado, que aquilo não é o melhor. Há casos em que precisamos conversar com o companheiro, ou conversar conosco mesmos, ou até mesmo levar a ocorrência à igreja, como dizem os espíritos. Mas de maneira geral, sempre que tenhamos que fazer alguma interferência em razão de uma imperfeição, que isso seja feito de forma doce, de forma amável, de forma afável. Não é indulgência para com as nossas imperfeições. Normalmente nós invertemos. Nós somos doces com as nossas imperfeições, nós sempre buscamos justificativas para os nossos comportamentos inadequados, para as nossas imprudências, nossas negligências, as nossas imperícias. Nós sempre buscamos uma justificativa. Mas quando é o companheiro, nós somos amargos, nós somos duros, somos cruéis. Então, olhar para a imperfeição com o olhar generoso, com o olhar de tolerância, com afabilidade e com doçura. Perdão das ofensas. Perdonare. Per significa mais. Donare, doar. Então, perdoar significa doar mais, dar mais de si em determinada circunstância. Quando estamos na companhia de uma pessoa querida, de um amigo, de um amor, o tempo que gastamos não nos custa nada. Aliás, nós adoramos gastar esse tempo com os nossos amores, com conversas que nos enriquecem, com aquelas pessoas com as quais temos afinidade. Então, não doamos nada na presença deles, com eles. Talvez por isso os nossos núcleos mais íntimos não estejam compostos de pessoas com as quais tenhamos tanta afinidade. Porque precisamos desenvolver em nós essa capacidade de nos doarmos mais. Porque quando é alguém que nos causou algum dano, a presença dessa pessoa naturalmente nos incomoda. E isso
E isso faz parte da lei da afinidade e da repulsão dos fluidos. Isso é natural, está na natureza. Nós não temos o mesmo devotamento, a mesma alegria de estar ao lado de uma pessoa que nos causou grave dano e ao lado de um amigo. Nem isso nos é exigido. No entanto, quando a circunstância nos coloque ao lado de alguém que nos seja antipático, que nos seja desagradável, porque os espíritos também dizem que nós não somos obrigados a permanecer ao lado de pessoas desagradáveis, mas às vezes as circunstâncias nos obrigam. Às vezes essa pessoa desagradável é alguém que está dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Às vezes é impossível modificar isso, às vezes é um chefe. Obediência e resignação, né? Obedece quem tem juízo, né? Obediência, ela é o consentimento da razão. Então perdoar significa dar mais de si. E nesse momento em que estamos dando mais de nós mesmos, que isso seja feito de uma forma que flua naturalmente, de uma forma leve, e que busquemos encontrar na circunstância desagradável algo de positivo e buscar modificar. Se alguém te obriga a andar 1 milha com ele, anda mais 2 milhas, não é mais uma não, é mais 2. Portanto, nós vamos andar com essa pessoa 3 milhas. A primeira milha, ela estará sendo extremamente desagradável, porque ela nos obrigou a andar com ela. Às vezes é alguém que no início nós estávamos juntos por uma afinidade, mas por alguma razão isso se perdeu ao longo do caminho. Mas as circunstâncias nos obrigam a permanecer ao lado, não é? Cada um sabe de si. Então, andamos a primeira milha e vamos aprendendo e vamos buscar nos diálogos que serão inevitáveis, nas agressões que vão aparecer, em tudo aquilo que nos será colocado como prova, não é expiação, é prova. Expiação nós já vimos que é um karma de solidão. Então, nós vamos aprendendo a encontrar o positivo, encontrar a luz. E na segunda milha, nós já estaremos numa espécie de diálogo. E na terceira milha, nós já estaremos, talvez, dando algo de nós de forma alegre, feliz. Talvez tenhamos aí na terceira milha conquistado um amigo. Talvez na terceira milha já desejemos permanecer ao lado dessa pessoa, já não estejamos mais ao lado dela de forma compulsória, obrigatória, porque ela nos obrigou a caminhar com ela. Então, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar ao meu irmão quando ele tenha pecado contra mim? Será que eu perdoo 7 vezes, Senhor? Aí, porque 7 vezes era muito, nós sabemos que Pedro era uma alma bastante agressiva, ele se aborrecia muito facilmente, se irritava muito facilmente. Então Jesus disse assim: olha, não 7 vezes, 70 vezes 7 vezes. E eu então pedi a um matemático que fizesse essa conta para mim. E ele fez. Então 70 vezes 7 vezes é um número astronômico. Ele é mais ou menos 8 trilhões e 300 e quase 400 bilhões de vezes. É um número astronômico. Então, ele me fez outra conta. Se nós perdoarmos 1 vez por minuto, para cumprirmos 70 vezes 7 vezes, precisaremos
de quase 16 milhões de anos. Quase 16 milhões de anos. Se perdoarmos uma vez por segundo, quase 16 mil anos. Então a caridade, ela não é algo que se possa fazer, não é algo que se realize. A caridade, ela é um estado, ela é o ponto culminante do sentimento, ela é o amor em plenitude, é o amor que se movimenta por si mesmo, sem nenhuma necessidade de ser impulsionado. Ele tem em si essa força cinética, porque os Espíritos nos dizem que nós ainda vivemos mergulhados no universo das sensações. Mesmo a compaixão, ela ainda é uma sensação. Ela é uma sensação nobre, que provê os atos de misericórdia. Ela é uma sensação, vamos dizer assim, fronteiriça dos sentimentos. Quando a sensação se depura, quando a compaixão está completamente depurada, ela se transforma no sentimento. E o ponto culminante do sentimento é o amor, está lá em Lei de Amor. Nós ainda não temos sentimentos, nós temos sensações, mesmo a compaixão. O ser generoso, ele precisa de fazer análises para realizar a generosidade, que a generosidade é a realização do ser generoso. A fraternidade é a realização em obras do ser fraterno. Mas o amor, a caridade, ela não precisa de nada para impulsioná-la. O ser caridoso, onde ele chega, as coisas simplesmente acontecem. As almas nobres, os espíritos purificados, onde eles estão, há luz. Basta que eles cheguem e a realidade se modifica completamente. Então, isso é a caridade. É um estado de consciência lúcida que nunca mais perderemos. A caridade já é um estado em que transpomos a nossa própria humanidade, nós concluímos o nosso processo de humanização para ingressarmos já nos portais da angelitude. Sem adquirirmos esse nível de consciência, nós não teremos completado o nosso processo de humanização. Então, isso é a caridade que Jesus simbolizou. Porque bastava que ele chegasse. Há pessoas que são tão alegres, elas não estão ainda no nível de caridade plena, mas, para que nós possamos ter uma ideia, há pessoas que são alegres, elas estão sempre sorrindo, mesmo que os seus corações estejam em sombras, estejam carregando dores e conflitos. Há pessoas que chegam num ambiente e a presença delas modifica para melhor. Elas levam os outros a desejarem ser melhores. Então, a caridade é esse estado, só que é um estado permanente. Nós temos vislumbres de caridade, que são pequenos insights, que Dona Joana de Ângeles chama consciência de si mesmo, consciência lúcida, consciência desperta. Então, isso é a caridade como a entendia Jesus. A nós outros nos resta cumprirmos nossos deveres.
E nós estamos longe de cumprir os nossos deveres. Para conosco mesmo, para com a nossa família, para com a sociedade onde estamos. Então, neste momento, lembrando da Páscoa, de Jesus e de Kardec, eu me despeço dos meus queridos companheiros de Rondônia e de todos aqueles outros que estão nos ouvindo e agradeço profundamente essa oportunidade de estar com vocês. Que Jesus nos abençoe e te devolva a palavra, querido Hércules. Grandes reflexões, grandes propostas de reflexões, né, Márcia? Como eu disse no princípio, esse é um tema que, para nós e por muito tempo ainda, vai estar sempre nos convidando a rever aquilo que acreditamos que já entendemos. A gente vai estar sempre tendo que atualizar de acordo com as experiências adquiridas e com os contextos que mudam, né? Então, esse é, entre outros, um grande, se não o maior tema de nossas vidas. Agradecemos, então, imensamente, Márcia, a sua colaboração, a sua contribuição para as nossas reflexões. Agradecemos a Naira pelo seu esforço de acompanhar a exposição na interpretação. Agradecemos aos nossos ouvintes, aqueles que estão sempre nos acompanhando, sempre nos prestigiando, nos dando o estímulo para continuarmos. E dentro desse clima de confraternização e aprendizado, nós nos despedindo dos amigos, dos que estão nos bastidores trabalhando, dos que nos assistem, vamos pedir, Márcia, que você faça a nossa prece de encerramento. Sim. Então, meus irmãos e minhas irmãs, oremos. Jesus, Senhor, aqui nos encontramos, Mestre, reunidos em família, a família espírita, a família cristã, e em vosso nome, Senhor, desejosos de recordar as vossas palavras. Senhor, abençoa-nos em nossos propósitos de ingressarmos de forma mais definitiva no universo dos sentimentos verdadeiros. Senhor Jesus, agradecemos, Mestre, a oportunidade que não merecemos de permanecer trabalhando na vossa seara. Agradecemos nossos amigos, a nossa família, os nossos amores, todos aqueles, Senhor, que fazem da nossa vida sentido de paz, sentido de alegria. Mas agradecemos também a todos aqueles que nos mostram as nossas imperfeições, aqueles que nos dizem onde devemos modificar o nosso comportamento, que eles possam estar presentes nas nossas rotinas. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que venhamos a desejar afastar esses companheiros que tanto bem fazem ao nosso crescimento. Grato, Senhor, pela vossa ressurreição, pela vossa presença eterna em nossas vidas. Permaneça, Jesus, conosco
hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Um bom dia a todos, uma boa Páscoa, muita paz e muita luz na vida de todos nós. Mais uma vez, muito grato, Márcia, muito grato, Obrigada. Aira. Gratidão a todos.